Na aula de hoje, vamos ver uma atividade da apostila 2, página 12, onde o professor vai dar algumas dicas para que vocês possam responder a atividade avaliativa. Da mesma maneira como fizemos na semana 7, a atividade avaliativa vai se encontrar na aba Avaliações. Mas como eu já expliquei, não se preocupem, pois não se trata de uma prova, mas sim de uma atividade para nota avaliativa que vai ser feita usando a ferramenta Avaliações. Isso aconteceu para que não seja necessário que vocês anexem nenhum arquivo na plataforma, mas possam responder os testes de acordo com a avaliação que vai ser enviada para vocês. Desejo a vocês uma boa sorte na atividade, que vocês assistam com atenção à videoaula e eu vou configurar a atividade para ela ter até 3 tentativas de resposta. Então, caso vocês não acertem as questões na primeira tentativa, podem tentar fazer novamente até 3 vezes durante essa semana. Para resolver os exercícios de relações métricas de um triângulo retângulo, é importante saber as equações que são usadas nos exercícios. Existe um mnemônico que é um macete usado para que a gente possa decorar algumas das principais fórmulas. O mnemônico diz: bela baleia anda no mar, canário e condor andam nas nuvens, homem honesto, mulher e neném, ainda hoje brincam em casa. Você pode colocar uma melodia para ficar mais fácil de você decorar essas frases e cantar. Uma vez que você decorou, você pode associar a primeira letra de cada uma das palavras com aquilo que existe nas fórmulas. Por exemplo, bela baleia, existem 2 Bs. B vezes B é B ao quadrado. Então, essa seria a equação número 3. B ao quadrado igual A vezes M. Anda no mar seria A vezes M. E assim a gente pode fazer com todas as outras frases. Canário e condor a gente pode substituir por C vezes C, que é C ao quadrado. Andam nas nuvens por A vezes N. Essa seria a equação número 4. Homem honesto, a gente substitui por H vezes H, que é H ao quadrado. Mulher e neném, M vezes N. Essa seria a equação número 5. Ainda hoje, a gente substitui por A vezes H. Brincam em casa por B vezes C. Assim a gente tem uma forma de decorar todas essas equações. Se você quiser colocar uma música para decorar, uma melodia para decorar, talvez ajude você a não esquecer mais destas equações. No exercício 1, nós temos um triângulo retângulo e ele tem uma medida h, que é a altura desse triângulo retângulo relativa à hipotenusa. Para descobrir o valor do h, nós temos que observar o seguinte: os valores de m e de n nós conhecemos. Precisamos descobrir o valor do h. Assim, a única fórmula que tem h, m e n é h ao quadrado igual m vezes n. Aí a gente vai aplicar essa fórmula e vai descobrir o valor do h e vamos achar a medida aproximada para poder responder qual alternativa seria a alternativa adequada para esta questão. No exercício 2, nós temos um triângulo retângulo e temos 2 medidas desconhecidas. Para resolver, primeiro precisamos encontrar a medida x, que é a medida desconhecida do triângulo ABC. Essa medida x, ela é um dos catetos desse triângulo. Então,
nós temos um cateto que mede 12 centímetros e a hipotenusa que mede 13 centímetros. Usando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos descobrir qual que é o valor do cateto com medida x desconhecido. Depois que nós tivermos descoberto o valor do x, precisamos descobrir o valor do y. Para fazer isso, nós precisamos ver quais informações nós temos desse triângulo retângulo. Nós temos a medida A, a medida B e a medida C, e precisamos descobrir a medida H. Logo, a única fórmula, a única equação que tem essas relações é a equação A vezes H igual a B vezes C, sendo que o H é a mesma coisa que o Y dessa questão. Assim, a gente pode descobrir o valor do Y e descobrir qual é a medida mais aproximada dentro das alternativas. Nesta figura, no exercício 3, nós temos 3 triângulos. Para resolver esse exercício, vamos usar 3 vezes o teorema de Pitágoras. A primeira vez que vamos usar vai ser no triângulo que tem os catetos 9 e 12, para descobrir a hipotenusa x. Fazendo isso e descobrindo a hipotenusa x, nós vamos agora para o segundo triângulo, que é o que tem a hipotenusa 18. Para esse triângulo, o x vai ser cateto e o y também vai ser o cateto que nós vamos descobrir. Assim, depois de descobrir o valor do y, nós vamos para o terceiro triângulo, onde nós teremos o valor do 6 como cateto, o valor do x que foi descoberto como hipotenusa e vamos descobrir a medida do cateto z. Desta maneira, nós resolvemos este exercício com as respostas das letras x, y e z. No exercício 4, nós temos 2 triângulos retângulos. Um triângulo retângulo menor de medidas 2, 6 e y e um triângulo retângulo maior com medidas 12, x e y. Assim, nós vamos calcular primeiro a medida do triângulo retângulo menor que é desconhecida, que é o y. Para calcular o y, ele é um dos catetos. O 6 é a hipotenusa e o 2 é o outro cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras, vamos descobrir a medida do y. Agora vai ficar fácil para achar a medida do x. Vamos aplicar pela segunda vez o teorema de Pitágoras, sendo que um cateto vai ser o y, o outro vai ser a medida BD, que vai valer 12 centímetros, e o outro vai ser a hipotenusa, que é o x. Fazendo isso, nós descobrimos o valor do x e do y, que são os valores desconhecidos desse problema. Agora vamos ao último exercício dessa atividade avaliativa, que vai ser o exercício 5. Nesse exercício, nós temos 3 medidas desconhecidas, o x, o y e o z. Vamos começar pela letra z. Nós temos 2 triângulos retângulos dentro de um triângulo retângulo maior. Nós podemos observar que a letra z ela é hipotenusa de um triângulo retângulo que tem catetos 12 e 16 centímetros. Assim, nós podemos calcular essa hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Depois que fizemos isso, nós podemos utilizar a fórmula h² igual m vezes n para descobrir a medida do x, pois nós temos o m, que é 16, e o h, que é 12. Falta descobrir o valor do n, que no caso seria o valor do x. Depois disso, vai ficar apenas uma letra para descobrir o valor, que é o y.
Sabendo o valor do x, o valor do 12, a gente pode calcular o valor do y aplicando o teorema de Pitágoras, sendo que o y é a hipotenusa e o 12 e o x são catetos. Agradeço a todos pela atenção até o momento. Espero ter ajudado todos vocês a entender este conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo pelo plantão de dúvidas de segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, que possam também assistir novamente a videoaula para poder fixar melhor o conteúdo e também possam assistir a videoaula da professora Ângela, que eu vou postar o link na atividade também, que é muito importante para que vocês entendam como que foi deduzida cada uma das fórmulas das relações métricas do triângulo retângulo. Desejo a todos uma boa semana, que vocês possam realizar a atividade com bastante dedicação e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Abraço a todos e até mais.